Olá, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Rafael Selegato. Ele é gestor do IRDM, que é o Fundo Imobiliário Iridium, o fundo de CRIs. Rafael, muito obrigado por você ter aceitado aí o meu convite. Seja bem-vindo ao canal. Que isso, Ricardo, o prazer é meu, cara. Sempre um prazer poder estar conversando aí com os investidores, com vocês. É um canal de comunicação muito bom aí, ajuda bastante a gente. Que bom, fiquei bastante feliz que você aceitou o meu convite. Rafael, para quem não conhece, se apresenta, fala um pouco da sua experiência profissional, carreira e tudo mais. Não, beleza. Bom, meu nome é Rafael Selegato, comecei a minha carreira, na verdade não foi no mercado financeiro, foi numa coisa, eu comecei em consultoria estratégica, trabalhava numa consultoria internacional, chamava Accenture, que é uma das multinacionais focadas nesse segmento de consultoria. Na época, quando eu trabalhei na Accenture, eu foquei muito no mercado agro e mercado imobiliário, nesse tempo que eu fiquei lá. Não me adaptei muito ao mundo de consultoria, não achei que fosse muito minha praia. Acabei saindo desse mercado, fui para o mercado financeiro. Foi quando eu entrei no Banco Fator e eu comecei minha carreira em mercado financeiro não fazendo gestão de fundos. Eu fazia, na verdade, estruturação de operação de renda fixa. Então, meu mundo inicial era montar operações. Então, eu montava debêntures, montava CRIs, montava CRAs, montava todo tipo de operação de renda fixa, de crédito estruturado. Trabalhei nesse mercado por uns 2 anos, mais ou menos. Foi quando, na época, o banco queria aprofundar uma área de fundos imobiliários. A gente até, lá no Fator, existia uma área de fundos. Existia até um fundo imobiliário, que era o Fator Veritar na época, mas era pequeno o fundo, eles queriam dar um foco maior no crescimento do produto, e eu assumi a área para tentar fazer esse crescimento. A história, eu acredito que foi muito boa, assim, a gente conseguiu esse mercado, eu passei os próximos 6 anos, mais ou menos, 5 anos, mais ou menos, lá no Fator, aí sim, já dentro do mercado de fundos imobiliários, tocando e crescendo a área lá de fundos imobiliários focados em CRI. Então, apesar de ser um fundo imobiliário, ele era um fundo imobiliário de renda fixa. Então, até a gente brinca aqui, desde a Iridium, quando a gente montou a Iridium, a gente brinca que a gestora ela é de renda fixa. Apesar de a gente ter um fundo imobiliário aqui, que é o IRDM 11, a gente vê ele como sendo um fundo de crédito privado, assim como a gente tem os outros fundos aqui da casa de créditos privados. Então, ele é mais um braço da nossa estratégia de crédito privado. E depois, no começo de 17, eu acabei me desligando com parte da equipe que trabalhava comigo lá na gestora. Então, toda a equipe que trabalhava comigo na parte de crédito, fazendo o dia a dia do fundo, do VRTA e dos outros fundos de crédito que a gente tinha lá na gestora do Banco Fator, a gente se desligou e montou a Iridium, que começou a operar em novembro do ano passado. A gestora começou com 2 fundos de crédito privado, um fundo focado em debêntures de infraestrutura, um fundo focado em crédito geral, e nosso terceiro fundo foi o fundo imobiliário de CRI, que é o IRDM 11, que nasceu em março. Desde então, a gente só continua com os mesmos 3 produtos. A gestora hoje tem algo em torno de 2 bilhões de reais sobre gestão e 100% em crédito privado, que é o que a gente acredita ser o nosso DNA, ser o que a gente acredita que sabe fazer bem feito. Então, e hoje a gente continua com os mesmos produtos que a gente lançou lá atrás, a mesma equipe que começou lá atrás, trabalhando sempre a 4 mãos aí para fazer gestão de todos os fundos. Entendi, uma experiência bem completa, então. Obrigado. E você falou que o Iridium é um fundo de CRIs, né? Para quem está começando ainda, como você explicaria, de forma simplificada, o que é um CRI? Bom, um CRI, ele tem um nome chique, que é um certificado de recebível imobiliário, lastreado em créditos oriundos do mercado imobiliário, mas basicamente o CRI ele é um ativo financeiro, como um CDB, como um LCI, como qualquer outros ativos financeiros, tal, com vários outros ativos financeiros, como a debênture, que ele é uma antecipação de um fluxo lastreado no mercado imobiliário. Então, o que quer dizer isso? Você tem um aluguel, você estaria antecipando esse aluguel. Você tem um financiamento imobiliário, você estaria antecipando esse financiamento imobiliário. Então, o CRI, o que ele nada mais é que o quê? Existe alguém que é dono de um a receber, atrelado ao mercado imobiliário, e essa pessoa quer receber isso antecipadamente. Então, ela faz um CRI para antecipar esse recebível que ela tem no mercado.
Eu estou tentando ser bem simples aqui, mas você tem diversas estruturas que você pode montar o CRI, mas a essência de todas as estruturas é sempre a mesma, antecipação de um recebível. Tá? Normalmente, esses recebíveis têm garantias, sejam garantias reais, imóveis ou outros ativos, fiança bancária, tem uma série de estruturas de garantia. Então, o CRI ele pode ser estruturado de várias formas, mas a essência dele nada mais é uma antecipação de um recebível ligado ao mercado imobiliário. Entendi. E onde é negociado esses CRIs? Para as empresas entram em contato com a Iridium que vai buscar, tem algum lugar que é negociado? Como funciona? Bom, vamos lá. O CRI ele é um ativo financeiro como qualquer outro ativo financeiro de renda fixa. Então, todas as negociações são feitas sempre dentro do ambiente CETIP, que na verdade a CETIP teve a fusão com a Bolsa, né? Então agora virou B3. Então, ele é basicamente um ativo negociado dentro da plataforma de renda fixa da B3, tá? Assim como são negociados as debêntures, assim como são negociados os CDBs, assim como são negociadas as letras financeiras, o CRI é só mais um ativo sempre negociado nesse ambiente dentro da plataforma de renda fixa da Bolsa de Valores hoje do Brasil, tá? E normalmente como é que ele nasce, tá? Aqui dentro da Iridium, apesar a gente, como eu falei, a gente é uma gestora pura, tá? O que quer dizer isso? Eu não monto operações aqui dentro. Então, existem algumas gestoras que acabam montando operações para eles investirem e a gente não tem essa característica. A gente é uma gestora pura, então eu não monto operações, eu compro operações que o mercado nos oferece. O que quer dizer isso? Você imagina o seguinte, existe uma operação de renda fixa, um CRI que está sendo estruturado para, vamos pegar, sei lá, a Cirela quer levantar um dinheiro, quer fazer uma antecipação de um recebível que ela tenha. Ela normalmente contrata um banco, esse banco vai lá, estrutura uma operação de renda fixa, um CRI, e oferece a investidores. A gente participa como um investidor. Então, eu não monto a operação. Eu recebo a operação dos distribuidores, sejam bancos, sejam corretoras de valores, sejam companhias securitizadoras. Eles me mostram a operação e falam, olha, eu tenho essa operação aqui que eu montei, é desse jeito, tem essas características, tem essas garantias, esses recebíveis. Interessa ao fundo? E aí entra a nossa equipe para fazer o trabalho exatamente de analisar essa operação, estudar, ver se faz sentido, ver se está adequado aos nossos mandatos, ver se está adequado à nossa estratégia, a estratégia do fundo, se é o melhor ativo para o fundo naquele momento. E se for o caso, a gente acaba avançando na operação. Eventualmente, existem situações que a gente encontra algum ponto na operação que não nos agrada. E, quando possível, a gente tenta ajustar. A gente fala, conversa com o distribuidor na linha de falar, olha, essa operação me interessa, mas essa característica eu gostaria que fossem alteradas. Eventualmente eles alteram, eventualmente não. Então, aí entra o nosso trabalho dessa análise e ver se a operação no final, quando ela está no ponto final dela, faz sentido ou não para o fundo comprar. Se faz, a negociação é simples, como eu falei, é através do ambiente de renda fixa da Bolsa, da B3. É uma negociação totalmente eletrônica, tá? Então geram todos os registros eletrônicos, da mesma forma como você negocia, não é tão simples quanto negociar uma ação no home broker, mas é algo parecido. Tá? É uma negociação totalmente eletrônica dentro do ambiente da Bolsa. Então é assim que funciona. Como eu falei, a gente não tem aqui dentro de casa a característica de montar operações. A gente acredita que é melhor a gente focar na gestão, na análise das operações que a gente recebe, do que efetivamente ir lá e montar algo do zero, tá? Então, a gente prefere sempre ficar, a gente chama de gestora pura, que é o que a gente chama aqui dentro. Entendi. Bom, como você mesmo falou, tem algumas gestoras que fazem tanto a estruturação e já ficam com aquele fundo para gestão. A Iridium fica mais com a parte da gestão. Você acredita que isso é uma vantagem, uma desvantagem ou só uma característica mesmo? Acho que é uma característica. Acho que, assim, tem gestoras que estruturam muito bem ativos muito bons e fazem excelente trabalho nessa montagem do ativo. Tem gestoras que não estruturam e fazem um excelente trabalho na gestão, puramente na escolha dos ativos que ela vai comprar. A gente tenta ser esse segundo número, essa segunda gestora, aquela que, apesar de eu não estruturar nada dentro de casa, a gente, dada a experiência que a equipe criou, a gente acredita que conseguiu construir um know-how grande na análise dessas operações. Então, acho que essa é uma questão de característica. Quando você estrutura uma operação, você gasta um tempo intenso para estruturar uma única operação.
Então, você acaba gastando, focando muito da energia e do tempo da equipe para montar aquela operação. A gente prefere olhar um leque maior. A gente olha tudo que o mercado tem a oferecer e dentro de tudo que o mercado tem a oferecer, a gente foca nas que a gente tem maior interesse de analisar a fundo. Então, eu acho que não é questão de nem melhor ou pior, é uma questão de característica de cada um. Eu falei, tem gestoras que fazem muito bem feito a estruturação e a montagem de operações. Inclusive, até algumas operações que outras gestoras fizeram. Então, a gente... Acho até engraçado, muitas vezes o mercado acha que gestores de CRI, de fundos de CRI, por exemplo, são concorrentes, mas não são. Na verdade, eles são muito parceiros, a gente se ajuda muito, tá? Então, assim, se vira e mexe, a gente tem alguma dúvida com relação a algum ponto, não tem problema nenhum em ligar para qualquer gestor do mercado para pedir ajuda, para pedir esclarecimento. Da mesma forma, acontece o inverso, eles nos ligam pedindo ajuda. Então, assim, o relacionamento entre os gestores nesse mercado de fundos de CRI, pelo menos que é o que eu conheço melhor, é muito bom e muito colaborativo. Então, isso agrega bastante. Então, assim, a gente conversa que, assim, o mercado cabe todo mundo com folga. Então, não tem por que a gente ficar concorrendo um com o outro. A gente acaba se ajudando e já aconteceu e vai acontecer a gente comprar operações montadas por outras gestoras, sem dúvida nenhuma. Entendi. Que bom, né, que não existe essa concorrência, assim todo o mercado cresce junto, né? Ô, Ricardo, desculpa, cortou um pouco aqui, cara, eu perdi o contato. Eu falei assim, que bom que não existe essa concorrência, né? Assim todo o mercado cresce junto, né? Sem dúvida, cara. Isso é muito positivo, muito mesmo. E falando um pouco da gestão da Iridium, como é feita a escolha dos CRIs? Existe algum critério mínimo? Eu acho que não. Acho que, de novo, eu prefiro, até em vez de falar, Ricardo, só do CRI especificamente, como eu falei, a gente se vê como uma gestora de crédito. Então, a gente analisa um CRI da mesma forma que a gente analisa uma debênture de infraestrutura, um CDB, uma letra financeira. A gente trabalha o fundo imobiliário nosso dentro desse mundo de crédito geral. Por que a gente gosta de trabalhar dessa forma, tá? Muitas vezes, você analisar um CRI, ou analisar uma debênture, ou analisar uma debênture de infraestrutura, um CDB, tem muitas similaridades. Então, a gente acha que consegue agregar muito tendo essa visão geral de todos os ativos. Então, independente de se o ativo é um FDIC, é uma debênture, é um CRI, o importante é que o fundo dele é uma operação de crédito. Sempre é uma operação de crédito. Esse é o nosso ponto de vista, é assim que a gente olha para esses ativos. Então, é até engraçado que aqui, eu acabo aparecendo mais nessas entrevistas, etc., acabo sendo um pouco mais requisitado para fazer esse tipo de entrevista, mas só que a equipe toda toca em conjunto os fundos. Então, assim, não é eu que toco, que escolho cada um dos ativos que está dentro do fundo de CRI ou do fundo de debênture, não é. A gente tem uma equipe que trabalha 100% em conjunto, analisando todas as operações para todos os fundos. Então, muitas vezes, tem operações que entram no fundo de CRI que foi outra pessoa daqui de dentro que analisou. Entendeu? Obviamente que a decisão é sempre tomada em colegiado, sempre todo mundo tem que estar de acordo com a operação, mas, assim, o processo de análise nosso, a gente analisa um CRI da mesma forma que a gente vai analisar uma debênture, vai analisar qualquer outro tipo de ativo de renda fixa. Tá? Então, mas, assim, a gente tem o nosso ponto de vista para analisar uma operação de crédito, seja CRI, seja debênture, seja o que for, a gente sempre busca muito fluxo. O que quer dizer isso, tá? Em geral, as operações de crédito, elas têm as garantias. Então, seja um imóvel em garantia, seja recebíveis, seja o que for. A gente sempre busca focar no fluxo de caixa daquela operação ou daquela empresa que é devedora. Por que isso? A gente já, na nossa experiência que a gente teve de gestão de fundos de renda fixa, executar garantia no Brasil não é algo trivial, é algo complexo, na nossa opinião, pelo menos, tá? Não é algo trivial, é algo complexo, é algo demorado, é algo caro. Então, a gente não dá crédito em função de garantias. O que a gente busca? A gente busca que aquela operação gere fluxo com folga para pagar toda a dívida. A partir do momento que aquela operação gera fluxo com folga para pagar toda a dívida,
Aí sim a gente parte para os próximos estágios da análise, que é documentações, ver se está tudo correto, as próprias garantias, essas garantias estão corretamente formalizadas. Não entenda mal, não é que eu não quero garantia. Óbvio que a gente sempre busca a garantia mais sólida possível, mas a gente não dá o crédito só baseado na garantia. Então, o que eu quero dizer, quando você aparece uma operação aqui, que a operação ela não tem fluxo de caixa, o fluxo de caixa dela é fraco, mas ela tem uma garantia que é 3, 4, 5, 10 vezes o valor da dívida, a gente não faz esse tipo de operação. Por quê? Na nossa opinião, depender da execução da garantia é algo complexo no Brasil. Então, eu prefiro uma operação que tem uma garantia de 1,5 vezes, 2 vezes o valor da dívida e um fluxo forte de recebíveis, um fluxo forte de caixa, que eu tenho tranquilidade que aquele fluxo vai ser suficiente para conseguir pagar toda a operação, do que ter uma operação que tenha 10 vezes garantia com um fluxo fraco de caixa. Tá? Então, esse é o nosso ponto de vista aqui dentro, da nossa cabeça. Então, quando a gente vê uma operação, a gente tenta desenhar o fluxo de caixa dela ao longo da vida toda dela. E se aquele fluxo de caixa fica de pé. Se ele é suficiente com folga para pagar toda a dívida e qualquer surpresa que tenha pelo caminho da operação. A partir do momento que aquilo lá funciona, poxa, fica de pé a operação, fica de pé o fluxo de caixa, aí sim a gente vai para os outros estágios da análise, que são garantias, formalizações, documentações, devedores, etc. Mais ou menos é assim que a gente tenta trabalhar a nossa análise de crédito aqui dentro. Entendi. Bom, a gente sabe que geralmente os investimentos que pagam mais, eles são um pouco mais arriscados. E aqueles mais conservadores, eles pagam em média um pouco menos. Pelo que você está falando, o estilo, o perfil da Iridium é mais um estilo conservador? Eu não diria conservador. Assim, a gente tenta, aqui dentro a gente tenta ter uma cabeça muito aberta. O que quer dizer isso? Se você vai falar, você tem algum perfil específico de operações? Você só olha operações extremamente conservadoras ou operações extremamente arriscadas? Não. A gente não tem nenhum perfil específico. A gente tenta manter a cabeça aberta para todos os tipos de operação. O nosso foco aqui é que a operação, o risco-retorno dela esteja bem alinhado. Tá? Então, eventualmente, a gente tem operações onde o risco-retorno está bem alinhado, é uma operação extremamente conservadora, ou uma operação que ela tem um pouco mais de risco, mas tem um risco-retorno muito alinhado. Então, assim, ela tem um pouco mais de risco, mas um nível de retorno extremamente interessante. Então, a gente sempre busca, você me falar, vocês são focados só em baixo risco, alto risco? Nenhum nem outro. A gente busca o risco-retorno muito bem alinhado. A gente busca as operações com o melhor nível de risco-retorno possível, tá? Então, a gente não tem um foco único, e a gente prefere, por que a gente não tem esse foco único? A partir do momento que eu falar, eu só olho operações extremamente conservadoras, isso vai me fechar um mundo de operações que podem ser muito boas e podem ter taxas muito interessantes. Eu vou falar, não, só olho operações extremamente agressivas. Também não é o caso. Vou me fechar para um mundo de operações que são mais conservadoras, que são muito boas e tem um risco-retorno muito interessante. Então, a gente prefere manter esse leque aberto. A gente olha tudo. E nesse olhar tudo, a gente seleciona o que a gente acha mais interessante, onde o risco-retorno está mais alinhado e tenta ir mais a fundo nesse tipo de operação. Acho que um ponto importante falar, nem sempre uma operação que ela tem mais taxa, ela é mais arriscada, tá? Muitas vezes a taxa pode ser, a diferença de taxa pode ser por N motivos. Por exemplo, existem operações que têm mais taxa simplesmente são operações menos comuns. Então, simplesmente por uma operação ser menos usual, ser menos comum no mercado, ela vem com mais taxa. Isso não quer dizer que ela é mais arriscada, só quer dizer que ela é menos conhecida. Ou, eventualmente, uma estrutura de produto... Um exemplo que eu te dou, como eu falei, a gente olha, além dos CRIs, a gente tem todo mundo de crédito privado aqui dentro. Você pegar, por exemplo, muitas operações de FDICs, que a gente tem em outros fundos, que não tem nada a ver com o IRDM 11, tá? Que são operações que a gente vê com extremamente de alta qualidade, de altíssima qualidade de risco, então operações muito boas e muito conservadoras, muitas vezes tem mais taxa do que debêntures de maior risco. Por que isso? Porque o FDIC é um produto que muitas pessoas têm preconceito, é um produto menos conhecido, é um produto menos usado. Então, você tem uma taxa maior simplesmente pelo desconhecimento do produto. Então, eu quero dizer assim, nem sempre no mundo de renda fixa, taxa e risco são totalmente correlatos. Claro que sim, é natural você ter, sim,
essa questão do mais taxa, mais risco, existe esse viés, é natural, mas nem sempre é só isso. Muitas vezes você tem outras variáveis na história que acabam influenciando também as taxas das operações. Entendi. E falando um pouco sobre a gestão da Iridium ainda, eu já entendi que o foco de vocês é mais a parte da gestão. E além dessa característica, existe algum outro diferencial na gestão de vocês? Cara, eu acho que foco. O principal diferencial nosso, na minha opinião, é foco. A gente vive crédito. E a gente sempre viveu crédito. A mesma equipe que está hoje dentro da Iridium, com exceção das pessoas novas que acabaram entrando para reforçar o time, mas a base original dos sócios que fundaram a empresa, são os mesmos sócios que trabalham junto há muitos anos, desde a época do Banco Fator, muitos anos juntos, fazendo exatamente a mesma coisa que a gente faz hoje. Então, a gente criou uma história dentro desse mundo de crédito privado, criou um know-how nessas operações e criou uma sinergia entre as pessoas que é muito grande. Então, acho que assim, o principal diferencial nosso é foco. A gente só faz crédito. É isso que a gente sabe fazer, acho que a gente acredita que sabe fazer bem feito. Então, a gente faz operações de crédito. Seja via debênture, seja via CRI, seja via FDIC, seja via o que for, mas sempre dentro do mundo de crédito. E esse foco acaba nos ajudando muito a ter bons resultados, conseguir ir a fundo nas operações, entender direito, entender o risco-retorno, e até hoje tem dado bons resultados. E eu acho que, assim, sei que parece clichê, mas eu tenho uma equipe, a equipe aqui é fenomenal. Então, a gente não tem, como eu falei, não tem nenhum one-man show, que a gente chama, não tem ninguém aqui que toma uma decisão sozinho, que é um cara genial, que é um cara extremamente competente, que é o cara que faz chover. Aqui não funciona assim. Aqui todo mundo está no dia a dia da gestão, conhece crédito tanto quanto as outras pessoas que estão do lado, e se não tiver todo mundo de acordo, a operação não é feita. E funciona dessa forma. Como a gente trabalha junto há muitos anos, a sinergia desse trabalho já dá resultado, já funciona bem. Então, é engraçado. Você tem assim, a pessoa do meu lado espirra, eu sei o que ela está pensando. Então, isso acaba sendo bem legal, sabe, do nosso dia a dia. Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Essa equipe que já está junto há muitos anos. Bem interessante. Agora, falando um pouco sobre a parte da estratégia. Eu vi no último relatório gerencial que aproximadamente 15% da carteira está alocada em outros fundos imobiliários. Você acha que esse é o percentual ideal do Iridium? Vocês querem diminuir esse número, aumentar? Qual é a estratégia de vocês? Bom, sim, você está correto. Parte da nossa carteira está dentro de fundos imobiliários, em outros fundos imobiliários. Acho que isso é um pouco da nossa história que a gente criou. Desde lá de trás, da época do Fator, a gente já tocava também um fundo de fundos imobiliários. Isso acabou fazendo com que a gente criasse esse know-how, essa história dentro dessas alocações em outros fundos imobiliários. E o fundo imobiliário acaba tendo uma característica muito parecida com a renda fixa. Apesar de ele ser renda variável, ele tem um perfil parecido com renda fixa, que acaba sendo interessante, que é a questão do rendimento mensal, que é a questão de você ter ali, aquela renda todo mês ali, que é similar a uma PMT de um papel de renda fixa. Então, o que acontece? A gente aloca, sim, em outros fundos imobiliários, faz parte da nossa estratégia manter sempre alguma alocação em outros fundos imobiliários. Se 17% é o valor ideal, é mais ou é menos, não sei se é o caso. Acho que dificilmente a gente vai aumentar muito mais do que isso, para ser bem honesto. Tá? Eu acho que o foco principal do fundo é renda fixa, é CRI, que a gente quer manter nesse mercado. Mas, eventualmente, quando a gente encontra algumas oportunidades, principalmente em outros fundos de CRI ou outros fundos imobiliários em geral, a gente tem que fazer. A gente acaba tendendo a aproveitar essas oportunidades, mas sempre lembrando que até por regulamento, no mínimo eu tenho que ter 67% do meu fundo em CRI. Então eu não posso aumentar essa parcela de fundo imobiliário muito, tá? Ela sempre vai ser uma alocação menor dentro da nossa carteira. Ela é uma alocação pequena, tende a ser sempre uma alocação mais marginal. E tem uma característica muito boa dos fundos imobiliários, quando a gente compara com uma renda fixa, com os ativos de renda fixa, que é o quê? Liquidez.
você notar, a maioria dos nossos fundos imobiliários são fundos que tendem a ter uma liquidez muito interessante. Então, em vez de eu, eventualmente, se eu estou com um pouco com caixa alocado nos meus fundos de caixa, que é extremamente ineficiente eu manter caixa em fundo de caixa, acaba sendo mais eficiente eu pegar algum fundo imobiliário que tem uma alta liquidez, eu aloco nele até eu achar uma nova alocação que a gente prefira fazer em CRI. Então, eles são ativos meio estratégicos para a gente, por quê? Liquidez. Isso acaba, ele tem similaridade com renda fixa, dado a PMT mensal dos fundos imobiliários, e são ativos muito líquidos. Então, eu prefiro deixar meu caixa sentado ali, até aparecer uma nova oportunidade, onde eu consiga desmontar aquela posição de fundo imobiliário rapidamente e realocar em algum CRI que eu acho que faça mais sentido. Tá? Dito isso, recentemente tem aparecido algumas operações que a gente chama de híbridas, que são operações que são fundos imobiliários, na essência delas, elas são fundos imobiliários, mas elas têm características muito similares a um CRI. Tá? Em que sentido? Então, tem fundos imobiliários que amortizam todo mês, tem fundos imobiliários que tem séries de cotas diferentes, onde uma série tem um nível de retorno já pré-definido, onde você tem séries de subordinação. Então, tem aparecido no mercado várias operações de fundos imobiliários que, apesar de serem fundos imobiliários, têm características muito similares à renda fixa. Então, como eu falei, a gente tenta manter uma cabeça aberta. Quando a gente vê um ativo desse, a gente não enxerga ele como sendo um fundo imobiliário. A gente enxerga como sendo um ativo de renda fixa que está usando o veículo, o fundo imobiliário, apenas como veículo. Mas, na essência dele, ele é um ativo de renda fixa. Então, isso acontece. A gente tem analisado bastante operação desse tipo e tem feito algumas coisas dentro da nossa carteira. E a nossa ideia é continuar com essa cabeça aberta. Quando a gente vê operações que a gente entende que é mais eficiente alocar, não vai ser porque é um fundo imobiliário que a gente não vai fazer. Tá? Então, essa é um pouco a nossa ideia, mas sempre lembrando, até pelo meu regulamento, 67% do fundo tem que ser alocado em CRI. Bom, acredito que você deve ter recebido bastante essa próxima pergunta que eu vou fazer, porque eu falei em alguns grupos, né, da internet que eu ia fazer essa entrevista com você, pedindo algumas perguntas que o pessoal queria fazer. E várias pessoas pediram para justificar a posição do VISC 11. Você já justificou, já explicou a estratégia, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bom, o VISC 11 é um exemplo do que a gente comentou aí, que eu comentei sobre a estratégia de alocação de fundo imobiliário. Não é uma alocação core de carregamento de longuíssimo prazo para a gente, tá? Mas é uma estratégia que fez sentido para a gente analisou o ativo, entendeu que fazia sentido, entendeu que tinha valor e optamos por alocação e estamos carregando essa parte dessa posição até hoje. E eventualmente vamos acompanhar o mercado. Se a gente entender que faz sentido vender o VISC para alocar em algum outro ativo, vamos fazer. Se a gente entender que não faz sentido, também não vamos fazer. Então, é um pouco como eu falei, da nossa cabeça aqui. A gente tenta não ter preconceitos. Então, a gente foi, assim, o mercado falou bastante sobre isso, mas a gente optou por carregar o fundo. Hoje temos lucro acumulado dentro do papel, que ainda não realizamos. Então, a ideia é acompanhar como vai o mercado. Se a gente encontrar oportunidades que justifiquem a gente vender a posição do VISC para alocar, vamos fazer. Se não, vamos carregar. Está bem justificado, então. Obrigado. Agora, falando um pouco sobre o mercado de FIIs, eu percebo que não só o Iridium, mas diversos outros fundos imobiliários de papel, né, que são os fundos de CRI, eles estão sendo negociados acima do valor patrimonial. Alguns uns 15%, 20% acima. O que você acha disso? Você acha que é saudável? Ou você acha que o valor patrimonial não é tão interessante assim? Qual a sua opinião? Sabe, cara, é uma questão difícil. O valor patrimonial, sem dúvida nenhuma, é uma métrica relevante, eu acho que para vários fundos. E eu acho que tem fundos que o valor patrimonial é mais relevante, alguns menos relevante. Na minha opinião, se fosse por escala de relevância, os fundos de fundos, o valor patrimonial é extremamente relevante. Você está falando de um fundo de fundos, de um FOF imobiliário. Os fundos de CRI seria o médio relevante, e os fundos de ativo real seriam menos relevante. Até acho que por causa da dinâmica de precificação dos ativos. Então, você pega o fundo de fundos, ele é um ativo, o ativo dele é precificado no dia, na tela Bovespa. Toda hora
você sabe exatamente quanto que vale todo o patrimônio daquele fundo. O fundo de CRI, ele é médio, porque você tem o MTM, você tem a marcação a mercado dos ativos da carteira, mas ela não é que nem um fundo de fundos que você sabe exatamente quanto que vale aquele ativo naquele momento. Então, o fundo de CRI, o secundário dele, não é tão líquido, então você tem um pouco dessa diferença da precificação. E na outra ponta, você tem os fundos de imóvel real. Esses fundos são aqueles que dependem de avaliações periódicas para poder definir o valor de mercado, o valor patrimonial deles. Acho que sim, de grau de relevância, a gente teria o fundo de fundos como valor patrimonial extremamente relevante, na minha opinião. Os fundos de imóvel, o valor patrimonial menos relevante para você precificar o ativo. E no meio, os fundos de CRI. Sim, se é saudável, se não é, eu acho que é muito de caso a caso, tá? Porque, assim, na minha opinião, você vê um fundo sendo negociado com ágio, sendo negociado acima da patrimonial dele, você tem uma série de motivos que podem justificar isso. Pode ser simplesmente um bônus pela gestão. Então, você imaginar dois fundos que têm exatamente o mesmo patrimônio, os mesmos CRIs investidos, você pode ter diferenças entre o valor de mercado de um e o valor de mercado de outro. Por quê? Pode ser um ter uma equipe de gestão diferente da outra. E o mercado vê valor num tipo de gestão e não vê na outra. Por mais que a carteira seja idêntica, você der dois fundos imobiliários exatamente iguais, dois fundos de CRI, estou pegando aqui como exemplo, dois fundos de CRI exatamente iguais, para duas equipes de gestão diferentes, o mercado vai precificar esses fundos diferentes em algum momento, porque as equipes são diferentes. Então, eventualmente, o mercado vê mais valor numa equipe do que na outra, numa estratégia do que na outra. Então, acho que, assim, você ter esses descolamentos do valor patrimonial é normal, eu acho que, assim, é natural existir. Ter descolamentos muito grandes, e esse muito grande, eu não sei exatamente qual se é 10%, se é 20%, se é 15%, talvez descolamento muito, muito grande começa a perder um pouco do sentido. Eu concordo com você. Ele tem grandes descolamentos, talvez deva se pensar duas vezes se faz sentido. Mas algum descolamento eu acho natural, sim, até pela questão assim, poxa, tem equipes de gestão que dão muito foco a disclosure de informação, tem equipes que não dão. Tem equipes de gestão que tem uma gestão muito ativa, tem outros que não tem, prefere sempre ter uma gestão mais de carregamento. Então, assim, você tem diferenças dentro de fundos que não são refletidas só pela cota patrimonial. Então, tem outros itens que a cota patrimonial não consegue medir. É o que eu te falei, é o nível de informação que o gestor passa para o mercado, que é a característica de atividade do gestor ou não, estratégia de gestão. Então, tem coisas que a patrimonial não consegue precificar. Então, acho que, assim, ter algum descolamento é natural. Ter descolamento muito grande, aí tem que pensar se justifica ou não. Mas é um pouco nessa linha. E você acredita que os fundos de CRI, em geral, né, não falando só especificamente do Iridium, você acredita que eles também servem para investidores de longo prazo? Para quem está fazendo, por exemplo, para a carteira previdenciária? Olha, eu acredito que fundos imobiliários, em geral, sirvam para isso. E eles têm esse perfil de longo prazo, naturalmente, tá? Não só fundos de CRI, como fundos de prédios, fundos de shoppings, fundos de laje. Eu acho que o fundo imobiliário, ele tem essa característica de longo prazo por natureza dele, tá? Então, seja para aposentadoria, seja para, sei lá, pagar faculdade, ou simplesmente para você gerar uma renda recorrente mensal. Eu acho que é um pouco da característica de todos os fundos imobiliários isso daí. E eu acho que o fundo de CRI também não foge dessa característica. Tem características diferentes entre um fundo de CRI, um fundo de laje ou fundos de fundos, mas eu acho que, dado as suas especificidades, todos têm esse viés de longo prazo, sem dúvida. Mas é importante destacar, né, para quem está assistindo a gente, que no fundo de CRI, o investidor deve tomar cuidado com a inflação, né? Porque ela é devolvida como rendimento. Já nos fundos de imóveis, teoricamente, ela estaria embutida no valor do imóvel, né, que vai sendo corrigido. Sim, sem dúvida. Você está correto, é bom ponto. Você tem esse diferencial entre como é contabilizada a inflação dentro da distribuição do fundo de CRI ou não. Em geral, os fundos de CRI tendem a ter um rendimento superior aos fundos de laje, de imóveis reais, mas é o que a gente acompanhou aí nos últimos anos.
mas boa parte disso é uma parte é a parte da inflação que é distribuída em conjunto, sendo que no fundo de laje, de imóvel real, você nem sempre vê essa inflação acontecer. Então, sim, mas assim, do nosso ponto de vista, isso não é tão relevante, Ricardo, por uma questão que é o seguinte, o fundo imobiliário de CRI, ele acaba gerando mais dividendos ao decorrer da vida dele. Então, você está correto que assim, o patrimônio talvez não esteja sendo corrigido pela inflação, mas ele está gerando um dividendo recorrente maior. E esse dividendo pode ser reaplicado. Entendeu? Na nossa opinião, deveria ser, mas nem sempre o investidor faz isso. Então, apesar de ele ter essa característica diferente do ponto de vista da distribuição, ele tem essa dinâmica de uma distribuição que tende a ser um pouco maior. Então, você tem o investidor tem a opção de reinvestir esse recurso. É isso mesmo. E como você falou, no rendimento está incluída ali uma parte que é a inflação, né, IPCA ou o IGPM, que são os índices oficiais. O que a gestão pode fazer, e tanto a gestão da Iridium como gestoras de outros fundos de CRI, o que a gestão pode fazer quando o IPCA ou IGPM vem negativo para que a renda não caia, não tenha uma diferença significativa? Tem alguma coisa que dá para fazer? Acho que assim, você tem algumas coisas. Em linha, alguns gestores optam por fazer o que a gente chama de colchão de dividendos, então eles acabam retendo parte dos dividendos ao longo dos períodos onde a inflação está maior, para distribuir esses dividendos na hora que a inflação está menor. Essa é uma estratégia que alguns gestores fazem. A gente prefere, o nosso foco aqui é gestão ativa, tá? Então, assim, eventualmente, a gente não... Como eu falei, o nosso fundo imobiliário, na nossa opinião, é para longo prazo, para longuíssimo prazo. Então, isso no longuíssimo prazo não deveria fazer diferença. Eventualmente, você vai ter um dividendo menor agora, maior mais para frente, menor de novo, maior de novo. Então, no longuíssimo prazo, isso acaba puxando para a média. Então, a gente não acha que você deve fazer grandes mudanças na carteira simplesmente porque o IGPM está baixo agora ou o IPCA está baixo agora. Por quê? É cíclico, tudo é cíclico. Então, a nossa cabeça é de longo prazo. Dito isso, a gente busca ter uma gestão muito ativa. Tá? E dentro dessa gestão ativa, é óbvio que essa característica do IGPM ou do IPCA, do momento que eles estão, acabam pesando nas nossas decisões de compra e venda de papéis. Tá? Mas sempre que eu falei, se um ativo é bom, a gente entende que o ativo é bom, tem um bom risco-retorno, tá? Uma taxa interessante, eu não vou deixar de comprar ele só porque o IGPM naquele momento está baixo. Eu falei, eu estou pensando naquele ativo para 10 anos, para 12 anos, para 15 anos, para 8 anos. Então, a gente pensa sempre no longuíssimo prazo. Mas, óbvio que sempre que possível, que a gente consegue fazer dentro da gestão ativa, realocações dentro da carteira que fazem sentido e que consigam defender o dividendo do fundo no curto prazo também, a gente sempre busca fazer. Tá? Essa é a nossa forma de atuar, é a forma que a gente acredita que faz sentido, é buscando essa gestão ativa nos papéis. Entendi. E falando um pouco sobre a expectativa, né? A gente está no comecinho de 2019, o que nós, investidores, podemos esperar aí da Iridium desse ano? A gente percebeu que vocês fizeram uma emissão recentemente, já alocaram praticamente tudo, né? Foi bem rápido. E esse ano, será que tem mais alguma emissão, alguma novidade? Acho que, assim, a gente tenta ser muito fiel ao que a gente fala. Então, a gente brinca que a nossa palavra não faz curva. Então, assim, tudo que a gente sempre falou do nosso foco, do que a gente busca fazer, da nossa estratégia, a gente vai se ater a ela, coisas que realmente a gente acredita e vamos fazer. Tá? Então, como falei, realmente teve uma emissão agora, recentemente, no final de dezembro, foi uma emissão super pequena, faz um pouco parte da nossa estratégia de ter essas emissões recorrentes. Eu acho que é possível, sim, que a gente venha com uma outra emissão aí no futuro. Tá? Não temos nada decidido ainda, nada encaminhado. Eu falei, nosso foco é o fundo. Então, quando fizer sentido para o fundo, quando fizer sentido para a performance do fundo, a gente vem com uma emissão. Se não fizer sentido para a performance do fundo, a gente não vem. Até porque nós somos cotistas. Todos aqui dentro da gestora somos cotistas dos fundos, não só do imobiliário, mas de todos os fundos que a gente tem aqui dentro. Então, até para nos alinharmos nisso. Então, assim, em nenhum momento eu vou fazer uma emissão ou qualquer outra coisa
que não seja pensando primeiramente no fundo, porque eu sou cotista do fundo, então é um pouco nessa linha, tá? Mas é que assim, a nossa ideia, a gente não tem nada de genial aqui dentro, a gente não tem nada de incrível, ficar no chão, trabalho, nossa ideia é, pô, trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou no passado, melhorar no que a gente tiver para melhorar, buscar sempre coisas novas e ir devagar. A gente não tem pressa nenhuma, então a nossa ideia é devagar. Está construindo um projeto para longo prazo. A gestora, como falei, está aqui, todos os sócios da gestora estão no dia a dia dela, estão respirando o dia a dia de gestão. Então, a gente não tem pressa para nada. Tá? As coisas da forma como estão andando estão muito boas, somos muito agradecidos e felizes a isso. E vamos continuar caminhando da mesma forma que a gente caminhou em 2018, tentando entregar bons resultados. Ainda sobre expectativa, todo o mercado ele está bem otimista, né, para a economia do Brasil nesse ano. Vocês compartilham desse otimismo? Olha, acho que assim, sim, mas que, como diria os antigos aí, torcer para o melhor, mas estar preparado para o pior. É um pouco da nossa cabeça, tá? A gente compartilha, assim, do otimismo, torce para que o Brasil entre nos eixos aí, faça as reformas que precisa fazer, faça os movimentos corretos que precisa fazer, mas a gente está preparado sempre para que, caso isso não aconteça, o susto não ser grande, tá? É um pouco da nossa, mas que é um pouco da nossa cultura. A gente sempre tenta ter um pouco do pé atrás, que eu acho que é saudável, né? Então é um pouco da nossa cabeça, né? Então assim, estamos torcendo para o melhor, mas sem dúvida nenhuma estamos preparados caso o melhor não venha. Essa é a nossa ideia. Entendi. Tá certo, então, Rafael. Bom, eu fiz todas as perguntas que eu tinha aqui para você, você saiu muito bem. E eu queria agradecer mais uma vez aí você ter aceitado o meu convite para passar um pouco mais de conhecimento para os inscritos, né, para todo mundo que gosta desse tipo de assunto. Aí eu vou deixar um espaço aí para suas considerações finais. Agradecer novamente, muito obrigado, viu? Ok, Ricardo, obrigado você pela oportunidade da gente estar sempre falando aí com o mercado. Isso é muito importante para nós, gestores. Às vezes o pessoal, a gente fica meio fechado demais aqui dentro do nosso mundo de gestão, acaba esquecendo que o dinheiro no final do dia é do investidor, do dono do dinheiro é o investidor e é para ele que a gente tem que estar sempre trabalhando. Mas eu agradeço a confiança aí de todos os investidores da Iridium. Quem não for investidor da Iridium, que nos acompanha, eu agradeço o interesse. É isso, a nossa ideia é continuar trabalhando dia a dia para tentar sempre entregar bons resultados. E agradeço a oportunidade mais uma vez. Tá certo, então. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço, tchau, tchau.